Estamos em uma encruzilhada. Uma era de mudanças aceleradas como nunca antes na história da humanidade. Parece que o futuro pode pender para qualquer lado, entre a utopia e o colapso. O conhecimento humano e as tecnologias, como a computação quântica e a inteligência artificial, podem ser fatores decisivos, seja para qual lado for. Os riscos que enfrentamos são imensos, mas por trás do pessimismo generalizado, existe uma verdade silenciosa. A humanidade não apenas pode sobreviver aos próximos séculos, como também prosperar e florescer profundamente no tempo. Ninguém sabe o que vem a seguir, mas há 3 caminhos, não necessariamente distintos, que o nosso destino pode seguir. O primeiro é o colapso. Um cenário em que uma catástrofe global leva à queda da civilização e, possivelmente, à extinção da espécie humana. O segundo é o platô, em que conseguimos evitar o colapso, mas atingimos um limite de progresso, um ponto de estagnação. E o terceiro é a transcendência, quando a humanidade atinge seu pleno potencial, multiplica-se em trilhões de seres ou se transforma em algo completamente novo, além da imaginação. Observar e estudar esses caminhos nos ajuda a entender os riscos que enfrentamos. O conhecimento é o maior poder que temos em mãos enquanto entramos em uma nova e imprevisível era. Siga com a gente nos próximos capítulos e vamos desvendar juntos se há razões para ser otimista com o futuro da humanidade. Na história da humanidade, não faltam relatos dos mais diversos povos, de grandes catástrofes que atingiram o mundo. Nossos ancestrais sobreviveram a impactos de asteroides, eras glaciais, erupções de supervulcões e pandemias devastadoras. Sempre conseguimos nos reerguer. Mas agora, nossos maiores perigos não vêm mais somente da natureza e do espaço, vêm de nós mesmos. Desde o surgimento das armas nucleares, o risco de autodestruição humana superou todos os outros. Algumas estimativas indicam que a chance de causarmos nossa própria extinção é 300 vezes maior do que a de sermos extintos por forças naturais. Entre as ameaças que mais pesam sobre o futuro estão guerra nuclear, colapso climático, biotecnologia descontrolada e a inteligência artificial fora de controle. Para compreender a gravidade desses riscos, é preciso imaginar seus piores desfechos. Uma guerra nuclear em larga escala poderia reduzir a temperatura média global em até 10 graus e eliminar até 63% da população mundial. Mesmo com a redução gradual dos arsenais, ainda existem quase 10.000 ogivas ativas no planeta. No caso do aquecimento global, estamos a caminho de aumentar a temperatura em cerca de 2,7 graus Celsius até o final do século, o que pode desabrigar bilhões de pessoas pelo mundo. Mas, em cenários extremos, pontos de inflexão climática poderiam levar o planeta a um aumento de até 12 graus Celsius nos próximos séculos, transformando vastas regiões da Terra em desertos mortais. A biotecnologia, embora carregue o poder de curar doenças e eliminar a fome, também poderia dar a pequenos grupos de pessoas a capacidade de criar patógenos artificiais devastadores, vírus projetados que poderiam ser ainda mais letais que uma guerra nuclear. E, entre todas essas ameaças, há uma nova e ainda mais imprevisível: a inteligência artificial. Ela é o primeiro risco que talvez não possamos superar com inteligência humana. A IA pode se tornar nossa maior aliada, ou nosso fim. Pode resolver a crise energética e erradicar doenças, ou competir conosco pelos recursos do planeta, levando a humanidade à obsolescência. Navegar nesse novo terreno de riscos será o maior desafio que já enfrentamos. E à medida que o progresso avança, novos perigos surgirão, imprevisíveis, complexos, talvez inevitáveis. Mas, apesar de todos os cenários de tragédia, poucos desses riscos isolados são capazes de extinguir completamente a humanidade. Na verdade,
talvez sejamos uma das espécies menos vulneráveis da Terra. Nossa grande população e ampla distribuição geográfica funcionam como um escudo natural. Vivemos em todos os continentes, em desertos, montanhas e ilhas remotas. Mesmo que 99,9% da população desaparecesse, ainda restariam dezenas de milhões de humanos, mais do que existiram durante quase toda a nossa história. E, diferente das outras espécies, já não dependemos do lento processo da seleção natural para nos adaptar. A tecnologia nos permite evoluir milhares de vezes mais rápido. A pergunta que realmente importa é: quão resiliente é a civilização humana? Quão grande pode ser o golpe e ainda assim nos mantermos de pé? A história prova que somos surpreendentemente resistentes. A peste negra de 1347 eliminou metade da população da Europa e 1/10 da humanidade. Mesmo assim, apenas 2 séculos depois, veio a Revolução Científica. Um desastre semelhante hoje devastaria a economia global interconectada. Enquanto o conhecimento e a infraestrutura sobrevivessem, poderíamos nos reerguer. Porém, um colapso profundo o suficiente para destruir a indústria global e a agricultura moderna nos empurraria de volta à vida nômade. E o planeta só poderia sustentar cerca de 10 milhões de pessoas, o mesmo número da pré-história. A pandemia recente nos mostrou o quanto somos dependentes da tecnologia e dessa infraestrutura logística global, formando uma grande cadeia de suprimentos. Estudos importantes de agências de inteligência e governamentais e departamentos de Estado mostram alguns cenários que poderiam comprometer severamente essa cadeia global. Novas pandemias globais mais duradouras, supervulcões, queda de asteroides massivos, mudanças climáticas, guerras nucleares, inteligência artificial descontrolada. Cada um desses eventos, apesar de trágicos, não determinariam o nosso fim. Porém, não podemos dizer o mesmo de uma cadeia de eventos catastróficos que destruiria nossa capacidade de reagir. Bilhões de seres humanos seriam perdidos, outros tantos jamais nasceriam. E o grande potencial humano completamente despedaçado. Mundos que nunca seriam explorados. Canções, arte e ideias que nunca existiriam. O silêncio se espalharia pelo cosmos, mas o futuro ainda nos oferece caminhos de esperança. O Banco Global de Sementes da Noruega já armazena mais de 1 milhão de espécies de plantas. E cientistas propõem a criação de arcas lunares, abrigos subterrâneos na Lua, que protegeriam o código genético da Terra de catástrofes globais. Mas a solução definitiva não está em cofres, e sim nas estrelas. A única forma de garantir nossa sobrevivência a longo prazo é dar o passo fundamental que nenhuma forma de vida conhecida deu antes: tornar-nos uma espécie multiplanetária. Quando uma civilização humana autossustentável florescer em outro mundo, o risco de extinção humana cairá drasticamente. Carregaremos conosco nossas falhas, nossos conflitos e nossos medos, mas também levaremos nossa criatividade, nossa empatia e nossa capacidade infinita de adaptação. E isso será o alicerce de um futuro próspero, interplanetário e duradouro. Se está gostando dessa reflexão até aqui, curta o nosso vídeo e siga com a gente para a segunda parte. Talvez em algum ponto a civilização humana entre em um estado de equilíbrio. Nem colapso, nem transcendência, apenas estabilidade. Mas essa estabilidade seria temporária. O ritmo exponencial da tecnologia e as mudanças do planeta nos empurrarão inevitavelmente para novos caminhos. Mesmo que consigamos sustentar a civilização por milhares de anos, eventos geológicos e cósmicos ainda nos aguardam. Em alguns milhares de anos, enfrentaremos supervulcões e novas eras glaciais, mesmo que queimemos todos os combustíveis fósseis. Em centenas de milhões de anos, o Sol se tornará mais quente, tornando impossível a fotossíntese.
e em cerca de 1 bilhão de anos, os oceanos começarão a ferver. A vida na Terra desaparecerá, a menos que encontremos um novo lar. Alguns vislumbram mega-estruturas orbitais, anéis e habitats espaciais que poderiam abrigar bilhões de pessoas no espaço. Esses mundos artificiais poderiam oferecer áreas equivalentes à Alemanha ou à Argentina, com gravidade gerada pela rotação e atmosferas próprias. Mesmo que escolhamos permanecer na Terra, já não estamos à mercê dela. Temos o poder de escrever o próximo capítulo do planeta, e talvez o da própria vida. Apesar de todos os perigos, futuros utópicos também estão ao nosso alcance. Para nossos ancestrais, nossos poderes atuais pareceriam divinos. Mas tudo o que conquistamos até agora pode parecer pequeno diante do que está por vir. Desde a Revolução Industrial, o progresso tecnológico vem transformando a condição humana em todos os sentidos. A qualidade de vida global está em níveis históricos. E embora nosso cérebro ainda seja programado para perceber o negativo, uma herança da sobrevivência, os indicadores mostram uma tendência clara de avanço. A transição para uma civilização sustentável está em curso e parece irreversível. Os custos da energia solar e eólica caem mais rápido do que qualquer previsão. E avanços simultâneos em inteligência artificial e biotecnologia estão abrindo caminhos para um salto na qualidade de vida sem precedentes. Projetos como o AlphaFold já identificam estruturas de patógenos e tratamentos contra o câncer com uma velocidade impossível para humanos. Mais de 10 mil doenças são causadas por mutações genéticas únicas, e ferramentas como o CRISPR podem curar todas elas. Hoje, somos a geração mais saudável, livre, educada e tecnologicamente avançada da história. E, se as tendências continuarem, poderemos regenerar membros, eliminar doenças e até estender a vida humana indefinidamente. Atingir esses marcos exigirá saltos que talvez a mente humana sozinha não possa dar. Mas já começamos a delegar parte dessa criação às máquinas. A NASA, por exemplo, usa IA para projetar hardware espacial, e os resultados superam o design humano em até 3 vezes. A inteligência artificial também cria combustíveis limpos e culturas agrícolas resistentes à seca, tecnologias que podem ser cruciais na luta contra as mudanças climáticas. E isso é apenas o começo. Estamos testemunhando o nascimento de uma explosão de inteligência, um ponto em que a IA poderá superar em muito a mente humana, resolvendo problemas que nos desafiaram por milênios. Alinhá-la aos valores humanos será o desafio ético central do nosso tempo. Mas, se conseguirmos, ela poderá nos conduzir a um futuro além das expectativas humanas. Um mundo sem fome ou doenças, onde a biotecnologia estabiliza o clima e a IA ajuda a restaurar a biodiversidade. Onde energia limpa é abundante e acessível. Onde arte, música e ciência se expandem em novas dimensões de expressão e beleza. E talvez tudo isso seja apenas o prólogo de algo ainda maior. Se o uso de energia continuar crescendo, poderemos nos tornar uma civilização tipo 1 até o ano 2370, controlando toda a energia disponível na Terra. E, em poucos milênios, alcançar o tipo 2, capaz de dominar toda a energia do Sol. Se a humanidade sobreviver até a morte do Sol daqui a 5 bilhões de anos, isso poderá resultar em centenas de quatrilhões de descendentes humanos. E, ao colonizar o espaço, talvez trilhões de consciências floresçam pela galáxia. Mas quanto mais nos espalharmos, mais diferentes nos tornaremos. A humanidade se dividirá em múltiplas espécies, com diferentes tolerâncias à mudança. Alguns se fundirão com as máquinas, tornando-se híbridos pós-humanos. Outros permanecerão biológicos, fiéis à essência natural. E outros ainda poderão viver em forma digital, consciências puras existindo em realidades sintéticas. Será a primeira vez, desde os Neandertais, que mais de uma forma de humanidade
caminhará pelo universo. E se um dia digitalizarmos nossa consciência, a identidade humana poderá se multiplicar em infinitas variações. Mas conforme crescermos e nos transformarmos, teremos que enfrentar uma pergunta fundamental: qual é o propósito final da humanidade? Poderíamos buscar o objetivo supremo de colonizar toda a galáxia, tornar-nos uma civilização tipo 3, capaz de reorganizar sistemas solares e reescrever o destino da Via Láctea. Se algum dia isso for alcançado, será por descendentes distantes, evoluídos muito além das raízes humanas. Um dia, o Sol se expandirá e engolirá nosso planeta. Mas poderíamos mover lentamente a Terra para uma órbita mais distante, usando uma imensa estrutura condutiva presa à Lua, uma espécie de mega rebocador lunar. Esse ajuste orbital levaria séculos ou milênios para ser feito de forma segura, mas que prolongaria a existência da Terra por bilhões de anos. Um gesto para compensar o dano que causamos por tanto tempo e preservar aquele pontinho azul onde a nossa jornada cósmica começou. Não sabemos se e quando a epopeia humana chegará ao fim, mas há uma lição que a nossa história pode nos ensinar, é esta: nunca subestime a humanidade. Se gostou desse conteúdo, não deixe de curtir e compartilhar para ajudar o nosso canal. Veja a seguir os vídeos recomendados e saiba mais sobre o futuro da humanidade e as suas tecnologias do futuro. Te vejo no próximo vídeo.